Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um podcast aqui da Grace. É um bem especial que eu estava particularmente querendo muito que a gente fizesse, porque é um tema que tem tudo a ver com o que a gente tem trabalhado na Grace, focado em educação cristã, em educação cristã clássica. E para isso, nós temos um convidado super especial, especialista aí no assunto, e vai poder compartilhar um pouco das suas experiências, conhecimentos, né, e reflexões para que a gente possa estar abençoando aí as famílias todas que estão nos acompanhando e, de certa forma, querem levar essa educação cristã, uma educação de excelência, uma educação baseada nos princípios da palavra de Deus, do nosso Senhor, e que a gente vai poder ter, então, uma educação formando nossos filhos, né, nossos alunos para a glória do Senhor. Eu estou aqui, então, sem mais delongas, com o pastor Rodrigo Broto. Eu vou apresentar aqui o currículo resumido dele para que vocês possam conhecer, aqueles que não o conhecem. Ele é casado com a Alessandra, com a Lê, é pai de Sofia, Tito, Giana e Luca, formado em letras em português, né, com a ênfase, né, em português pela Universidade de Brasília, mestre em divindade pelo Seminário Presbiteriano Teológico de Greenville, nos Estados Unidos. É coordenador da pós em Educação Cristã Clássica pela Faculdade Internacional Cidade Viva. É pastor auxiliar na Segunda Igreja Presbiteriana de Samambaia, em Brasília, no Distrito Federal. E hoje é também deão acadêmico da Escola Virtus, uma escola de Educação Cristã Clássica, lá em Brasília. Então, eu quero dar aqui as boas-vindas, pastor Rodrigo Broto. É um prazer, meu irmão, estar com você aqui. Tem abençoado muito, né, muitas famílias, né, tem abençoado aí também por meio da escola e já tem abençoado a Grace também, então a gente agradece e dá as boas-vindas. Obrigado por, no meio dessa correria, essa visita aqui, a gente poder nos atender, viu, Rodrigo? Tranquilo. Deus abençoe. Muito bom estar aqui. A gente se conheceu, acho que no começo desse ano, né? Isso. A gente veio pro acampamento de carnaval, tivemos aquela conversa lá no shopping, e aí nos encontramos novamente na conferência lá internacional na Cidade Viva. E agora, voltando para outro acampamento lá em Aldeia, a gente consegue fazer um podcast. Não posso perder a oportunidade. Toda vez que vier para Recife, avisa que a gente vai arrumar uma desculpa. É sempre um prazer e um privilégio estar com vocês. Coisa boa, pastor Rodrigo. A gente está aqui, como eu falei, eu queria muito ter essa conversa para a gente poder abordar um pouquinho esse tema da educação cristã clássica, né? Educação cristã e ela também clássica. Me fala um pouquinho, brevemente, né? Que o nosso tempo não é ad infinito, né? A gente tem uma limitação, mas assim, um breve histórico do seu envolvimento, como a educação veio para sua vida, até como atuação profissional depois, né? E depois a educação cristã clássica especificamente despertou em vocês esse interesse. Tá. Interessante notar, quando você falou do meu currículo resumido ali, quando você menciona formado na UNB em Letras Português, a UNB ela é uma das poucas universidades de letras no Brasil que oferece também uma formação em línguas clássicas. Ah, legal. Então, antes de entrar na UNB, inclusive, eu já tinha contato com línguas clássicas por interesse próprio mesmo, né? Eu me converto mais tarde, né, na vida, mas já tinha esse interesse e não sei explicar porquê, na verdade. Então, na UNB tive esse contato já e depois, quando eu fui fazer seminário, né, o mestrado, o MDiv lá nos Estados Unidos, quando eu vi esse mundo da educação cristã clássica de uma maneira assim, bem concretizada e abrangente. Então, foi quando eu comecei a mergulhar mais e mais nesse mundo, e aí já voltado agora para essa ideia cristã, né, da cosmovisão cristã, do avanço do reino e tudo mais. Então, a minha história vai para antes, inclusive, da academia, nesse sentido, claro, na providência do Senhor, né, ele vai dando essa vocação, e aí, desde 2004, quando eu fui para fazer o mestrado, que eu já tenho buscado conhecimento nessa área e quando a gente volta pro Brasil, tenta estabelecer projetos assim, mas era algo inimaginável, né? Parecia coisa do outro mundo, alienígena, atrás, exatamente. Né? Então, e aí agora, graças a Deus, depois de 20 anos mesmo, Deus deu oportunidade para mim, para minha esposa, né? Junto com outras famílias, estabelecemos a Virtus lá em Brasília.
E assim, e o que é que lá atrás chamou a atenção e o que ainda hoje encanta na educação cristã clássica? Foi bom você ter usado essa palavra encantar, né? Porque a gente acabou de participar da ACCS, que é a conferência da Associação Cristã Clássica lá nos Estados Unidos. Foi a minha segunda vez. A primeira foi em 2014, então 11 anos atrás. E agora o tema da conferência era o reencantamento da educação cristã clássica a partir dos medievais. Certo. E, de fato, foi isso que aconteceu, pelo menos na minha perspectiva lá. Né? Essa ideia de você estar sempre se apaixonando pela educação cristã clássica. E não podia ser diferente. Eu não sei explicar exatamente o que é esse encantamento ou reencantamento. Eu só sei dizer, todas as vezes que eu estou na Virtus, ou participo de um podcast como esse, ou participo de outras questões voltadas para isso, é que eu nasci para isso. Eu fui chamado para isso e cada vez mais tendo o prazer de estudar e crescer e saber que a gente está nessa geração agora no Brasil, né? É uma geração ponte, porque nós não tivemos isso, né? Então a gente está podendo oferecer isso para os nossos filhos, para os nossos netos. Então que eles também possam se encantar com isso, como a gente tem se encantado. É verdade. E assim, eu sei que muita gente tem começado a se encantar mais pela educação cristã clássica, mas muita gente ainda tem dúvidas do que é e tudo mais. Eu queria que a gente fosse aprofundando aos poucos. Eu quero começar com lhe pedir para fazer um pequeno panorama histórico da educação cristã clássica, para que as famílias possam entender que não é algo novo que está surgindo agora, não. Que alguém inventou e começou a disseminar. Fala um pouquinho assim do contexto histórico, do que já se teve em termos de educação cristã clássica para os dias de hoje. Quando essa pergunta é feita, esse tema é tratado da história, eu começo com uma provocação. Que a educação cristã clássica ela começa na eternidade, né? E aí ela é apresentada para a humanidade lá no Éden já e vai caminhando. Mas quando alguém assim, talvez leigo ou que esteja começando nessa área, começa a tratar do assunto, pensa que é algo ligado aos gregos e romanos, né? Então surgiu dali, de alguma forma entrou no cristianismo e chegou até nós hoje em dia. Eu gosto de fazer essa provocação porque realmente, eu sei que a gente não tem tempo para isso hoje, mas existe uma tendência dentro do movimento de mostrar que essa educação clássica ela não é uma mera metodologia que aconteceu em determinado momento na história da humanidade. Ela é algo que procede de Deus. Então, vamos pensar na estrutura que Deus estabeleceu como pedagogia, onde a educação é passada de geração em geração. Esses parâmetros clássicos, eles sempre estiveram ali. Aí o que acontece? Quando chega, então, de fato, ali em alguns povos, principalmente os gregos e romanos, com a nossa aproximação do Ocidente, né? Isso acontece nos egípcios, nos fenícios, no Oriente. A gente não tem muita percepção disso ainda. Mas com os gregos e romanos, realmente há como que uma sistematização dessas coisas. E a partir dali, então, na providência do Senhor, né? Que caminha junto ali também com a plenitude dos tempos, a chegada de Jesus Cristo, né? Os apóstolos, os primeiros pais da igreja e tudo mais. E passando, inclusive, agora por esse medievalismo, como eu mencionei, né, era o tema lá da ACCS, da conferência, e mostrando exatamente isso, que essa educação, ela sempre existiu, sempre foi a maneira pela qual a humanidade, né, não só o povo de Deus, mas a humanidade deveria, então, passar de geração em geração aquilo que se entende por educação, e isso se perde durante, aí, talvez, alguns 200 anos, não sei precisar isso, mas com o avanço do iluminismo, liberalismo teológico na igreja e tal, afastamento de Deus, da palavra, e um pragmatismo cada vez maior na educação, principalmente no século XX. Então, o que acontece em todas as áreas, né? Você destrói facilmente algo. Para você reconstruir... Demora para construir. Demora para construir. É um processo milenar, mas para destruir num instante. A ponto de hoje, nós estamos falando sobre isso, né? Você conversa com um adulto hoje, 2 gerações talvez,
eles não têm ideia do que significa isso. Sendo que uma geração mais antiga, mesmo no Brasil, com todas as circunstâncias aí, né, de o que nós tivemos no Brasil foi uma educação bem jesuíta, esse tipo de coisa. Então, talvez falando com um avô, um bisavô, ele falou, eu estudei latim na escola. Ou então, era um processo bem mais conservador mesmo. E a palavra conservador significando aí a aplicação de algumas metodologias consideradas clássicas. Mas do século XX para cá, você vê totalmente uma educação chamada moderna, progressista, né? Onde isso tudo ficou completamente desconsiderado. E aí precisou passar por um resgate, né? E esse resgate mais contemporâneo, ou mais perto de nós, se deu principalmente ali por meio de um artigo da Dorothy Sayers. Sim. Onde ela fala sobre as ferramentas perdidas do aprendizado, né? E a partir desse artigo, então, e ela foi contemporânea, né, de Lewis, de Tolkien, esse pessoal todo, que pelo menos ali em Oxford e na Europa, ainda traziam essa herança. Pelo menos a essência e tal, na literatura, em outras áreas. E a partir desse artigo da Sayers, alguns anos depois, ali final da década de 70, início da década de 80, algumas famílias, escolas nos Estados Unidos começaram a adotar essa metodologia, que ainda era incipiente, né? Lembra, sempre existiu e agora está sendo retomada. Quando a gente fala de reforma, né, a gente lembra da história de Josias, do rei Josias. Sim. Ele encontrou o livro da lei, estava lá sumido, estava perdido. E aí ele começa a aplicar aquilo, começa a reformar o culto, começa a reformar. Então, é esse tesouro mesmo. Estava lá escondido, ele está sendo redescoberto. E aí o que a gente pode dizer hoje, na nossa época, é que há mais ou menos 40 anos isso tem sido aplicado, principalmente nos Estados Unidos, tanto em escolas como no homeschooling, né? Mas o que acontece, a pergunta que eu quero lhe fazer é assim, se a gente pode considerar que é uma pequena modinha, ou se é de fato estamos trabalhando num resgate aí, de fato. Porque toda vez que vem uma nova tendência, isso qualquer mercado, não só educacional, mas Perfeito. tem uma nova tendência, todo mundo começa a adotar, né? Sim. No segmento da educação, aí tu começou a trabalhar o bilíngue, todo mundo faz, a robótica, todo mundo traz. E a educação cristã clássica está crescendo um pouco aceleradamente, vamos dizer assim, aqui no Brasil, né? A gente gostaria que fosse mais, mas enfim. Dá para considerar alguém que fale assim, isso é uma moda aí só, isso aí vai passar, ou isso é um resgate que a gente pode dizer assim, isso aqui tem fundamento e que vai ter persistência? Com certeza é um resgate, muito mais do que uma moda. Apesar de algumas escolas aqui, principalmente, nem tanto nos Estados Unidos. E não tem como. Nisso que a gente vai estar conversando por muito tempo, a gente vai ter que falar sobre os Estados Unidos. Acabei de mencionar, nós somos na Conferência de Educação Cristã Clássica nos Estados Unidos. Eles são a nossa fonte. E vão ser por muito tempo, até a gente se fundamentar um pouco mais, né? Então, assim, até entrando na teologia, se você pensar sobre a questão do reformado, né? Sim. Isso também virou uma certa moda ou uma tendência. Mas no caso da educação clássica, aqui no Brasil, talvez algumas escolas estão colocando isso aí no seu currículo, Sim. na sua propaganda, porque estão vendo a movimentação do mercado, mas essas escolas, se elas não entenderem realmente o que significa, ou elas largam de mão, ou elas vão, inevitavelmente, não ser produtivas, né, nesse aspecto. Então, Sim. como o movimento em si, não é só uma modinha, graças a Deus. E no Brasil também, tanto no homeschooling como em escolas formais, a coisa está ficando cada vez mais robusta. Coisa boa. Vamos falar dos fundamentos, então. Tá. O que é que fundamenta, o que é que diferencia, o que é que caracteriza, então, a educação cristã clássica, por favor? Essa pergunta daria um podcast inteiro, né? Então, eu vou ser bem breve, bem básico aqui, tentando até diferenciar da tal educação moderna ou progressista que nos formou, né? A educação cristã clássica, ela é, como eu já provoquei anteriormente, ela procede da eternidade. Ela, de fato, é uma educação que prepara também para a eternidade.
Então, na nossa mente limitada, a gente tem que usar uma nomenclatura como eternidade passada e eternidade futura. Isso não existe, obviamente, claro, né? Mas a gente tem que tratar dessa maneira. Então, a educação clássica, com suas ferramentas, ela parte do princípio de que o homem é, de fato, mais do que algo material, né? Existe a alma, existe uma imaterialidade no homem que precisa ser educada também. Então, esse é um princípio fundamental. Tudo aquilo que é feito dentro da educação cristã clássica é trabalhado de forma que o homem por inteiro, ou a palavra da vez, né, holístico, ele seja formado. Para mim, esse é o princípio fundamental. Então, tudo vai girar em torno disso. Aí vem as artes liberais, aí vem a metodologia em si, né? Mas o princípio básico e fundamental que move tudo, então, vai ser o treinamento dos professores, a maneira como um corpo docente lida com um aluno em sala de aula ou no cotidiano da escola. É entender, não é um mero profissionalismo, não são meras técnicas, não é algo que se aprende na universidade, agora eu estou aplicando aqui. É um contato, de fato, de um ser humano mais experiente, passando, então, para um ser humano menos experiente agora, e no contexto do pacto, né, um irmão para outros cristãos se educando nesse sentido, sabendo que essa educação ela não é pragmática, simplesmente, né, formando alguém para uma determinada vocação e tal. Ela não está preocupada apenas em alcançar determinados resultados, mas de formação de alma, de caráter, de virtudes e tantas outras coisas. Aqui me veio uma dúvida, eu queria um esclarecimento no sentido assim, nós temos historicamente a classificação da educação clássica propriamente e da educação cristã clássica. Certo. Essa perspectiva é mais da educação cristã clássica. Qual é a diferença? Como foi que isso se deu para que a gente pudesse ter essa diferenciação e se é mais ligado? Perfeito. Eu acho que isso tem a ver com aquela provocação anterior que eu falei. Para mim, dizer que a educação clássica ela é cristã ou que a educação cristã é clássica é uma redundância. Eu entendo. Tá? Se a educação é cristã, ela deveria ser clássica. E, querendo ou não sei quem está nos assistindo exatamente, mas esse movimento da metodologia clássica no Brasil é bem novo, bem recente. Sim. Mas nós sempre tivemos escolas cristãs confessionais no Brasil. Inclusive aqui em Recife, tem muitas, né? Muito renomadas. Então, essa provocação é o quê? É mostrar que essas escolas cristãs, apesar de serem muito usadas por Deus, obviamente, são uma bênção, na minha opinião, ainda falta que elas se despertem para isso. Para entender que a cosmovisão cristã na pedagogia, ela não dá apenas uma confessionalidade cristã para uma escola, ela mostra que aquela confessionalidade, ela necessariamente se manifesta no metodologia clássica. Então, quando a gente fala sobre clássico, isso foi até algo que o Chris Perry falou, né, no Congresso Internacional. Ele falou, no começo do século XX, educação era educação. Então, o clássico virou um rótulo para a gente tentar resgatar aquilo que sempre foi. Ele até usou a ilustração da Coca-Cola, né? Que foi fantástica. Que chegou um momento que a Coca-Cola, precisando voltar para o que ela era, sempre tinha sido, ela coloca lá, Coca-Cola Classic. Então é um adjetivo redundante e necessário para tentar explicar o que sempre foi, que porque foi perdido, agora então. Então, em poucas palavras, eu acho que não tem como você ser de fato cristão e não ser clássico. Entendi. Vai estar sempre faltando alguma coisa nesse sentido. Por conta da essência. Por causa da essência e da maneira como Deus estabeleceu. Lembrando, não foi a humanidade que de repente chegou a essa conclusão. Deus estruturou, ele estabeleceu todas as leis. Leis pedagógicas, leis da química, leis da física. E é interessante notar que a pedagogia, muito mais do que uma ciência, ela é uma arte, né? Então, nesse sentido... Deixa eu lhe provocar aqui para falar um pouco também sobre a paideia. Certo. Que eu vejo que você fala muito bem, eu gosto. Qual é a conexão que nós temos, então, da paideia com a educação escolar propriamente? Como é que, na realidade, de escola a gente pode trazer isso? Pronto. A paideia também é um outro conceito que, se você falasse isso lá no mundo greco-romano,
era uma das palavras mais importantes, se não a mais importante daquela cultura, né? E Paulo, ele, em Efésios, em vários outros lugares, né, no Novo Testamento, e também a tradução do Antigo Testamento para o grego, né, Sim. na Septuaginta, traz essa palavra paideia, quando vai falar principalmente desse conceito de cultura, de educação, essas coisas. Então Paulo, ele chama a atenção dos cristãos ali em Éfeso, mostrando que os filhos deveriam ser criados, nutridos na paideia do Senhor. E a gente pode pensar assim, então Paulo está pegando um conceito pagão, um conceito greco-romano e tentando dar uma cristianizada nele. Tentando botar uma pitada aí de cristianismo para... E não é isso que Paulo está fazendo. O que Paulo está fazendo, na verdade, é mostrando que a paideia, ela sempre foi do Senhor. A paideia, ela já estava, digamos assim, no mundo hebreu, no povo de Deus da Antiga Aliança. Se você pega o livro de Provérbios, por exemplo, é um livro fundamentalmente cheio de paideia, que é onde você tem o conceito. Você perguntou como é que isso se aplica na escola. Isso. Se você pega ali a maneira como Paulo coloca em Efésios 6, principalmente, quando ele cita, ele está falando sobre a criação de filhos, como filhos devem se portar em relação aos pais. Ele cita o 5º mandamento e ele traz essa ordenança, principalmente para os pais homens, né? Criar os filhos na paideia do Senhor. E então esse relacionamento pactual, que eu também menciono, né? A gente sempre falou muito sobre educação cristã, e na verdade a gente precisa retomar ou aprender o que é a educação pactual. Onde pais, principalmente, eles são responsáveis pela educação dos seus filhos, transmitindo esse conhecimento e formando o caráter deles, né? Isso não significa só homeschooling. Isso abre para qualquer tipo de princípio educacional que se manifesta numa escola, numa cooperativa, numa associação, igreja e tal. Então, de maneira bem aplicada, essa paideia da qual Paulo fala, que não era dos gregos e dos romanos e nós tomamos emprestado, pelo contrário, né? É algo que na escola, por exemplo, você faz cair por terra aquela velha mania de pedagogos que dizem assim, por exemplo, olha, a família é parceira da escola. A família precisa ser parceira da escola. E pelo conceito de paideia é o contrário. A escola é parceira dos pais. Tá? A escola está ali como uma ferramenta para ajudar os pais a cumprirem essa responsabilidade primordial. E aí isso transforma muitas coisas. Por exemplo, às vezes num processo ali de matrícula, você mostra essa carga de responsabilidade para o pai e ele fala, não, obrigado, muito obrigado. Eu não vim com esse objetivo. Meu objetivo era justamente ele passar. O objetivo era a terceirização. Isso. E a partir desse conceito de pai, a gente fala, não. Nós estamos aqui para servi-los, nós estamos aqui para ajudá-los nisso, mas lembrem-se que a responsabilidade primordial é de vocês. E isso será cobrado de vocês, inclusive. Participação na escola, os pais são bem-vindos. Aí tem várias maneiras práticas. Por exemplo, lá na Virtus, a gente faz questão que os pais estejam na escola. Claro que tem limites, né? Mas a gente investe, por exemplo, em um ambiente de coworking. Então, os pais, às vezes, para levar para Virtus... Aqui em Recife talvez tenha essa dinâmica também. O pai vai e leva, ele não pode voltar para casa, ele já fica lá trabalhando, quem consegue trabalhar remotamente. Né? Nós temos até um projeto Paideia, onde não só o aluno apresenta, como a família inteira apresenta. Inclusive os pais, ou eles melhoram a nota ou diminuem a nota do aluno de acordo com a participação deles. Então são todas essas dinâmicas que fazem com que a gente aplique exatamente essa... interação dos pais com a escola e vice-versa, porque a família tem a prioridade. Isso. Esse é um conceito, né? Um princípio que a gente tem que resgatar, porque durante os últimos anos foi, até na igreja também a gente vê isso, né? Essa transferência, terceirização. Exato. E a gente está voltando. Ótimo, eu quero continuar nos conceitos aqui, Rodrigo, para a gente falar um pouco das famosas artes liberais. Certo. Né? Quem olha e diz assim, o que é isso? Né? O que é isso, dessas artes liberais? Qual a origem disso e como ela se aplica? E aí como é que é aí explicado então o trivium e o quadrivium dentro desses conceitos, né? Dessa estruturação das artes liberais. Eu queria que você, por gentileza, falasse um pouco mais sobre isso. Como eu mencionei, né, pedagogia ou a educação, mais do que uma ciência, ela é uma arte.
Então, ela é baseada nessa questão das artes liberais. E se você pensar na etimologia dessa expressão, artes, né, aquilo que é manufaturado, que o ser humano produz, justamente praticando aquilo que Deus estabeleceu, né, um mandato cultural, né? O homem, ele é um vice-regente, né? Ele, como imagem e semelhança de Deus, ele também é um criador, um recriador. Claro que não como Deus, né, que cria do nada, Claro. ex nihilo, mas seguindo aí o que Deus estabeleceu para a humanidade, o homem, ele é um artista, né? E liberais por quê? Especialmente nessa época, não só greco-romana, mas principalmente no medievalismo posterior, entendia-se então que havia escravos, havia servos que não tinham acesso a esse tipo de educação, digamos assim, porque eles faziam o trabalho pesado. Eles faziam lá aquilo que liberava pessoas, então, para dominar o mundo ou conhecer o mundo de maneira mais profunda. Então, as artes liberais são aquelas artes que, de fato, servem para o homem livre, digamos assim. Isso demonstra, então, que uma educação que não se baseia nisso, ela é uma educação muito mais servil do que, de fato, para um homem livre. Um homem que pode alcançar o seu potencial máximo. E essas artes liberais, então, elas são divididas a partir do medievalismo, principalmente. Tá? Então, você vê aí a importância, isso está bem fresquinho na minha mente, por causa da conferência lá. Quando se sistematizou a ideia do trivium e do quadrivium. Né? O trivium sendo um caminho triplo. Sim. É interessante porque as pessoas estão traduzindo hoje trivium como os 3 caminhos. E se você pegar o latim, ele continua no singular, então é trivium, é um caminho triplo. Caminho triplo, ok. Tá? Que envolve a gramática, a dialética ou lógica e a retórica. E depois você tem o quadrivium, que é mais 4, o caminho quádruplo, né? Onde você tem a aritmética, a geometria, a música e a astronomia. Então, o trivium seria o caminho da linguagem e o quadrivium o caminho da matemática ou das ciências naturais, esse tipo de coisa. E aí você pode perceber que na escola pública, no Enem, em testes nos Estados Unidos, o que sempre tem mais peso? Português e matemática. Não por acaso, né? Não por acaso. Por quê? As pessoas não têm a menor ideia de que isso é clássico, de que isso é... Mas é porque na estrutura que Deus criou para a pedagogia, até quando um ímpio está fazendo pedagogia, ele sabe que por alguma razão, o que mais conta, o que mais deveria contar é o conhecimento de uma pessoa em linguagem, nas letras, e o conhecimento de uma pessoa na linguagem dos números. Certo? E tudo mais, conhecimento importante, mas periférico, que gira em torno disso. Tá? Então seria basicamente essa questão. E aí eu posso dizer que durante esses 40 anos de resgate que tem acontecido nos Estados Unidos e aqui no Brasil, a gente pode dizer que isso chega definitivamente em 2018, com uma conferência em São Paulo, onde veio o Steve Turley, que é um grande especialista em educação cristã clássica. E guardem aí na agenda, não está oficial ainda, tá? Mas provavelmente Steve Turley voltará para o Brasil ano que vem para a primeira conferência de educação cristã clássica da Associação Cristã Clássica no Brasil. Então a ACCS nos Estados Unidos está dando todo o suporte para que uma associação seja criada no Brasil com um formato, né, adaptado para o nosso contexto e tal. Então, em 2018, uma conferência assim acontece, o Steve Turley palestra. Ali também estava envolvida a questão do homeschooling, do Classical Conversations, né, que é uma ferramenta de homeschooling hoje no Brasil também.
Então você vê que é bem recente. Em 2018 surge a ECMA e a Trinitas. Uma outra escola no Rio de Janeiro que não existe mais. E a partir de então, outras escolas têm surgido. Graças a Deus por isso. E aplicando, né, então, essa questão das artes liberais. Ou seja, uma metodologia para um homem livre. Que é escravo em Cristo, né? Sim. Mas é livre do pecado e de outras amarras aí. É de fato muito recente tudo isso. Assim, Muito, né? muito. Trazendo de 18 para cá, então esse movimento está crescendo de poucos anos para cá, né? Mas assim, como sendo um resgate, né? A gente fica até mais seguro de que quando a gente faz essa análise do que aconteceu e as influências que sofremos ao longo da história mais recente, né, os últimos talvez 150, 200 Isso. anos, a gente vê que o experimento não deu certo. Não. Eu gosto de dizer. O experimento não deu certo. A gente precisa de fato resgatar isso que foi perdido, né? Sendo até pragmático, como eles gostam de ser, né? A gente pega os resultados e tá todo mundo vendo. Eu queria... na sua visão, o Trivium, ele funciona como fases? São fases? Como é que essas fases, se assim também é a sua visão, elas se complementam? Por favor, explica um pouquinho essa questão do Trivium. Só quero deixar bem claro que você está fazendo perguntas que já serão 10 podcasts aqui, tá? Mas tudo bem, a gente... Mas desculpa, mas as respostas estão ótimas. Estão ótimas, objetivas, estão claras, estão concisas. Vamos em frente. Vamos lá. O Trivium, na verdade, até mesmo por influência da Dorothy Sayers com esse artigo, ele, durante muito tempo, ele foi visto dessa maneira, apenas. Tá? Então, são fases de aprendizado. Então, a criança ali, de tal idade a tal idade, ela vai estar numa fase onde ela vai estar memorizando, ela vai estar servindo ali como... uma esponja, só pegando informação, e aí ela passa para a fase da dialética na idade tal, até a idade tal, onde ela vai estar processando aquelas informações, e aí ela chega finalmente na fase da retórica, onde ela vai agora começar a produzir conhecimento a partir de tudo aquilo que ela adquiriu e processou. Não há problema em ver o Trivium como fases nesse sentido. O problema é ver que o Trivium somente essas fases, tá? Então você perde muito, porque o Trivium, ele também traz conteúdo, ele também representa conteúdo, ou seja, em cada idade ali, ou em cada... O que significa um conteúdo gramatical, o que significa um conteúdo dialético, o que significa um conteúdo retórico. E além disso, ele apresenta para nós exatamente... como algo deve ser aprendido. Ou seja, até um adulto, então, quando ele vai aprender alguma coisa, a melhor maneira dele fazer isso é seguindo essa questão do Trivium. Ele primeiro adquire o conhecimento básico daquilo, ele processa aquilo, e agora está apto a realmente fazer aquilo. Se você pensar hoje numa educação, num cursinho, em qualquer coisa, geralmente enfatiza-se logo a fase da retórica. E a pessoa fica perdida. Ela não sabe aplicar aquilo. Ela não tem conhecimento, ela não processou, ela não foi experimentada, né? E aí ela fica sem saber exatamente como fazer e o que fazer. Então eu diria que o Trivium, na verdade, ele é algo tão completo e tão perfeito que mostra, assim, como na criação de Deus, a criança que se torna um jovem, né? Ela, de fato, passa por fases de aprendizado, onde você tem ali, gramaticalmente, sim, ela vai aprender uma metodologia específica, depois passa ali, e isso vai, educação infantil, fundamental 1, aí fundamental 2 e ensino médio, certo? Então, o grande problema, como eu falei, é limitarmos o Trivium a essa questão de fases estanques. Isso. E aí, lembrando que não é só porque a fase principal da infância é a gramática, que não tem dialética ou retórica Perfeito. E assim por diante. Eu acho isso muito legal porque foi falado lá no congresso também, né? Existe o Trivium dentro das fases do Trivium, né? Exatamente. Mas você vê que é natural, você vê que quando Deus programou, né, nos programou e nos fez assim, a gente vê com os nossos filhos, né? Que eles estão numa fase que é ali a gramática, ou talvez a pré-gramática, se tecnicamente falando, mas assim, eles estão nessa fase de fato de absorver. Perfeito. E que naturalmente é a fase para explorar isso aqui. E não exigir outras coisas dele, que por mais que ele já comece a fazer correlações, claro, ele tem algum nível de retórica, mas você vê que aquela fase ali exige
É que ela naturalmente ela Tem pode uma ser inclinação maior para aquilo ali. e o potencial pode ser mais explorado ali, não atravessar as fases, não atropelar. Mas numa educação pragmática que nós temos hoje, isso fica... Parece que as pessoas não têm a paciência Exato. de respeitar as fases e querem acelerar, não é? Porque precisa de resultados, né? Precisa de resultados rápidos e precisa que meu filho ele já seja um retórico ali muito cedo, ele já tem essa habilidade, né? Não sei se você vê assim também. Para mim é nítido hoje estudando o quanto que Deus já nos fez assim e a gente só vai respeitar essas fases. Para mim tem uma ilustração muito legal nisso, quando você, por exemplo, pega o ensino da geografia ali no infantil ou no Fundamental 1 e você já está fazendo perguntas que deveriam ser feitas mais para frente. Sim. Né? Num nível dialético ou retórico. Uhum. Já está botando a criança ali para interpretar coisas que ela não faz a menor ideia. Uhum. Tá? Mas geralmente são interpretações, inclusive, enviesadas, né? Dentro de uma doutrina não muito conservadora aí. E, por outro lado, você vê na fase da retórica, jovens aí se preparando para o Enem e tal, ou numa sala de aula normal, ou num cursinho, eles estão fazendo o quê? Decorando regra e, né, isso, tentando exatamente. Aplicar isso para... Então, tá invertido. Tá invertido. Né? Que legal. Falando um pouquinho aí sobre disciplinas, que foi algo que eu gostei muito também do artigo da Dorothy Sayers. Sim. Quando ela fala que, na verdade, não são... caixas separadas, é uma só disciplina, né? Quando a gente olha é tudo fruto da criação do Senhor, todas as ciências, então tem linguagens nas ciências naturais, tem, enfim, linguagens nas ciências humanas, enfim, tem ciências exatas na natureza, então assim, como é que você vê isso? Eu acho que é um desafio também, dada essa nossa educação moderna e como ela é configurada, a gente ampliar essa visão e dizer assim, tudo uma disciplina só. Qual é a sua visão com relação a isso? Esse é um outro atributo clássico, né? Anteriormente eu tinha feito uma pergunta aí sobre os princípios, Sim. Esse é um outro claríssimo. E você vê hoje, você vai para pedagogia ou para alguma licenciatura, eles são desesperados para fazer a tal da interdisciplinaridade. Né? Então na escola os professores são cobrados, interdisciplinaridade, e fica aquele negócio artificial, forçado, e não consegue fazer tal. Na educação clássica isso é natural. Né? Porque de fato você tem ali a ideia de uma universidade. É brilhante, porque isso na verdade é uma demonstração do próprio caráter da Trindade. É um, mesmo sendo vários, são vários sendo um. Tá? Então você tem uma divisão de conhecimentos. Tá? Mas numa educação compartimentalizada, essas coisas parecem estar totalmente estanques, não fazem sentido. Não ajuda um aluno, de fato, a perceber coisas, conexões. Então ele está estudando história e aquilo ali não está conectado com arte, ou não está conectado sequer com matemática, ou é só humanas e exatas. E na verdade, então, você tem, apesar da variedade, uma unidade nisso tudo. Então, o próprio material pedagógico. Então, você tem hoje no Brasil cada vez mais, né, materiais clássicos sendo produzidos ou traduzidos. E você vai ver, então, uma aula de educação clássica não vai ser só de matemática, por exemplo. Ela vai envolver matemática, vai envolver artes, vai envolver história, vai envolver ciências e assim por diante. Isso é bem... apesar de ser natural, os nossos professores eles não foram treinados assim. E nem nós educados assim. Então, ainda existem obstáculos a serem vencidos. Até pelos próprios pais que têm uma certa... estranheza a olhar esse cenário e dizer assim, não, porque tá misturando os assuntos aí. Não é uma mistura, exato. Né? Não é uma mistura. É algo que faz parte. Né? Deveria ser a maneira como nós conhecemos tudo. Então, o objetivo da educação clássica ela é formar um homem, e é claro que cada homem vai ter sua inclinação, vai ter sua vocação. Nem todo mundo vai ter o mesmo conhecimento ou o mesmo nível de conhecimento de todas as coisas. Mas todos deveriam ter um bom nível de conhecimento de todas as coisas, mesmo tendo um conhecimento maior ou mais específico em alguma área. Então, é interessante quando você percebe, até na sala de aula, né? Ou na escola, na divisão das salas, a gente já está pensando nisso lá para Virtus, por exemplo. Então, ao invés de um professor ele chegar numa sala de aula para dar um assunto, digamos assim, o professor vai ter a sala dele, então vai ter lá a ambientação dele,
a decoração dele, aquela é a sala onde eu vou aprender ciências com o meu professor de ciências, mas lá vai ter um quadro, né, um mapa mundi, vai ter uma fórmula matemática. Aquela sala daquele professor já passa para você uma atmosfera de um conhecimento completo, né, integrado em todas as coisas. E é claro que isso mostra que o conhecimento não é estanque, ele procede de Deus, e aí a gente entende que a mente de Deus, ela perfeitamente conhece todas as coisas, e não são, né, separadas, e elas voltam para Deus, né, e tudo isso é feito para glorificar a Deus. Isso. Muito bom. Tô gostando aí da conversa, tá fluindo bem, né? E a gente tem vários temas aqui, né? São vários podcasts em um, né? Eu tenho que aproveitar a agenda aqui. Mas quando a gente olha essa formação e o que se espera de expectativa é que se viva com sabedoria. Sim. Né? No final aí eu vou chamar dessa formação aí até escolar. E como é que a gente trabalha na prática a questão das virtudes e no meio dessa enfim, das exigências que temos educacionais, né, BNCC, etc, tal, mas assim, do nosso sistema educacional brasileiro, mas como é que a gente consegue trabalhar a questão das virtudes ao longo de todo esse caminho e que faz com que ele viva, de fato, com sabedoria, ao final desse processo. E é interessante, né, porque quando você olha para o Trivium, por exemplo, como nós mencionamos anteriormente, você vai perceber que já no livro de Provérbios e em outros textos da Bíblia, tem 3 palavrinhas que definem aquilo que o Trivium representa. Então essa tríade na Bíblia, ela aparece como conhecimento, entendimento ou inteligência e sabedoria. Tá? Então, a fase da gramática ou essa parte toda gramatical, ela é esse conhecimento. Tá? Então você vai recebendo informação, a criança tem ali aquela mente, né, aquele cérebro pronto para isso. Essa criança passa por uma fase de entendimento ou de inteligência, onde ela pega aquele conhecimento, ela vai fazendo sentido das coisas e ela chega a um nível de sabedoria. Esse é o grande propósito. Não é só ter conhecimento ou saber utilizá-lo, né? Mas experimentá-lo em todas as situações da vida. Então, sabedoria, nesse sentido, nós encontramos, obviamente, somente a partir de Cristo, das Escrituras Sagradas e de tudo mais que Deus, obviamente, criou. Então, o ser humano sem Cristo, ele tem acesso a todas essas coisas aqui. Ao livro do mundo, né? Então você vai perceber que essa sabedoria para ele vai ser sempre limitada. Apesar dele buscar virtudes, apesar dele buscar caráter ou coisas mais, é sempre algo limitado. Então eu digo que uma maneira que eu defino educação, ou se você pegar qualquer definição de educação, ela vai sempre ter duas características. Transmissão de conhecimento e formação de caráter. A educação moderna, ela é muito preocupada em transmitir conhecimento. Quanto maior conhecimento, com uma finalidade de passar num determinado vestibular ou concurso, determinada função. E a formação de caráter, obviamente, ela fica torta, né? Não é que não se forma caráter, forma-se um caráter torto, não virtuoso, não de acordo com a sabedoria. Então você pega aí, mesmo lá nos gregos e romanos, havia virtudes fundamentais. Temperança, fortitude ou caráter, coragem. E depois, com os medievais principalmente, né, e já fazendo uso do Novo Testamento, explicando o Antigo Testamento, e Paulo falando sobre a paideia, introduz-se, a partir ali de 1 Coríntios também, virtudes fundamentais. Esperança, fé e amor. Tá? Então, mais uma vez, veja, 3 características fundamentais da chamada educação clássica que procedem claramente da Nova Aliança, do livro sagrado de Deus, né? Então, as virtudes, elas sempre foram ou fizeram parte do currículo
Então era um exame ou uma experiência, não só no conhecimento, mas na maneira como aquele conhecimento era experimentado. Era algo sempre prático, né? Aplicável e não meramente teórico. Isso é muito rico. Eu queria que a gente começasse a fazer um pouco de diferenciação de uma escola clássica para uma não clássica, mas antes eu vou pegar um gancho do que você tem falado, de uma escola cristã, de uma não cristã, porque eu tenho falado muito assim, que a escola não cristã, eu gostei do que você falou, que ela está formando algumas virtudes e alguns valores. Agora, qual é a referência ali? São tortos, como você comentou. A diferença para a escola cristã, antes de ser pai até, né, eu ficava muito com essa preocupação, onde é que eu vou colocar meus filhos, né? E tendo estudado menos a respeito do assunto, o leque estava mais aberto, sabe assim? Qualquer escola tem escolas boas, várias escolas boas. Depois aquilo ali foi restringindo para eu entender que uma escola cristã, de fato, primeiro ela tem um fundamento, ela tem uma base que uma escola não cristã não tem, né? Ou tem e a base é o ser humano, é humanista e tudo mais. E ela não tem uma referência. Ela não aponta para uma referência. Tudo passa a ser relativo, até com o construtivismo, né? Sim. E ela perde uma referência. Então, hoje, eu queria também ouvir sobre isso. Hoje, para mim, não faz sentido pensar numa escola que não tem os fundamentos em Cristo, uma escola cristã, porque os fundamentos estão bem estabelecidos e a referência também está bem colocada. Então, tem um princípio e tem um fim. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente começar a diferenciar primeiro uma escola cristã de uma escola não cristã, depois a gente vai falar de uma escola clássica e uma não clássica. Quando você fala do seu próprio testemunho, né, que parecia que isso não fazia tanta diferença e tal, e aí você foi vendo que faz toda a diferença. É porque você está descobrindo, na verdade, assim como várias famílias ainda, né, dentro da igreja, estão descobrindo sobre a questão da teologia do pacto. Isso faz toda a diferença. Não só na área de educação, no cristianismo como um todo. E por que eu estou dizendo isso? Porque realmente você vê hoje, inclusive no Brasil, escolas que são cristãs, mas que são apenas nominais, né? Elas têm todo o currículo secular, os professores não são cristãos e elas acabam não fazendo a menor diferença nesse sentido, ou no conhecimento, ou na própria formação de caráter, mas tem lá o nome cristão. Quando você entende que o pacto ele não traz apenas promessas, mas ele traz responsabilidades, você percebe que não é uma opção. Uma escola como a Virtus, como a Grace, como a Zoe, como a Ekman em Floriano e a Trinitas em São Paulo, elas não são opções dentro de um buffet educacional. Elas representam aquilo que a família cristã necessita enquanto guardiã daquilo que Deus tem passado de geração em geração. Entendeu? Então, eu geralmente cito Cornelius Van Til. Ele é apologeta, filósofo cristão, pastor presbiteriano, professor de Westminster, e ele fundou muitas escolas. Ele era um defensor disso. E ele usa uma expressão de que quando nós descobrimos isso, a escola cristã ou a escola pactual, ela se torna um sine qua non. É como se as famílias cristãs não tivessem mesmo opção. Elas entendessem que, na verdade, Deus está abençoando agora uma comunidade em um determinado lugar, fazendo com que pessoas se levantassem para oferecer esse tipo de ferramenta para os filhos da aliança, né? Em outras palavras, os filhos da aliança merecem uma educação de acordo com as promessas pactuais que são para eles também. Para não viver num conflito que em casa você constrói e a escola destrói. Você exato. Vai ficar nessa... Então, como você perguntou da diferença, a educação moderna, ou até mesmo aquela que está presente numa escola cristã nominal, ela não é baseada na educação pactual, ela não é baseada nesses princípios. Ela nem tem o fundamento e ela muito menos aponta para um propósito final muito superior àquilo que é meramente material ou temporário. Então, nesse sentido, realmente se torna um sine qua non, porque eu estou lidando ali com questões de eternidade, de essenciais, e não só preciso colocar meu filho na escola e ele ter uma educação para ele seguir
os caminhos e ter uma boa profissão lá na frente e tal. Que adianta ganhar o mundo todo, né? Exato. A gente tá com um detalhe técnico, é o celular, eu acho. O meu? Não sei se ou o meu. Um dos dois. É mais o meu. Tá. Mas chega a cortar, atrapalhar as falas dele? O meu tá no Precisa bolso. regravar, não. Ele fica com barulhinho, sabe? Tá, eu vou tirar aqui, então. Eu vou tirar aqui o meu. Aqui, Não, tem que tirar ele do silêncio, do modo de vibrar. Ah, é? É só a vibração. Mesmo não ficando na mesa, tira do meu aqui também. Não, você não tá não. Tá não? Tá Só a questão da mesa. Se Vou botar aqui em modo foco, só lembra que ele não tá ligado. Pode ficar. mais. Pode ficar com ele. Tem que tirar do Deixa modo ele aí. foco depois. Até tu tá fazendo umas fotos, algumas coisas. Faz, se quiser, pode usar ele aí. Vamos lá. Eu queria que a gente fosse para uns aspectos práticos. Eu tenho um monte de pergunta aqui ainda, mas tá fluindo bem. Do ponto de vista de ações práticas e concretas que a educação cristã clássica faz, que de fato diferenciam, né, de uma escola hoje moderna. Do ponto de vista prático, pedagógico, ali em sala de aula, das ações, das rotinas e tudo mais, Certo. de uma escola, o que é que você vê de diferente? Eu acho que o fundamental da diferença, e isso muda praticamente toda a atmosfera de uma escola, no corpo discente, no corpo docente, na administração, o fato de que realmente nós não nos baseamos no construtivismo, tá? Se você for pegar hoje a maioria das escolas, ou a maior parte da educação moderna, ela faz uso do construtivismo, que é uma falha fundamental na antropologia, né? O que é o homem. O homem, para um construtivista, o homem consegue chegar ao conhecimento por conta própria, ele só precisa ali de um instrutor, de uma pessoa que vai guiando, mas não determinando o que ele vai... Facilitador e tal. Então isso se reflete em toda a escola. É interessante porque quando você pega o administrador, o investidor numa escola moderna, que ele não vai vendo resultado, ele vai determinar o que vai acontecer, ao invés de falar assim, você faz do jeito que você quiser e tal. É até uma maneira hipócrita de lidar com as coisas, né? Numa escola cristã clássica, o senso do quinto mandamento é muito presente. A ideia da autoridade, do superior, do inferior, né? Não aquele que é inferiorizado, mas que ele está debaixo de um cuidado de alguém que é superior a ele, e dos iguais, né? Então é maravilhoso ver isso, porque o aluno é aluno de fato, ele está sendo instruído, ele recebe informação, ele tem como modelo o seu professor, o seu mestre, que é uma outra característica da educação cristã clássica, né? Isso. Esse modelamento, tá? E então a própria questão da administração, né? Os diretores, eles são respeitados, entende-se essa ideia de são pessoas que são usadas por Deus para que uma escola dessa exista, enfim. Então, dentro desses aspectos mais práticos, numa escola moderna, levada às últimas consequências, você vê rebeldia, rebelião, falsa liberdade, né? Que é essa ideia, né? Eu sou livre, então você não manda em mim, você não determina como eu aprendo ou o que eu aprendo, quando na verdade, até à luz das escrituras, nós entendemos que a verdadeira liberdade está no cumprimento daquilo que Deus estabeleceu, né? Tiago chama, né, os mandamentos de a lei da perfeita liberdade. Então eu vejo muito isso. Enquanto outros olham e criticam, né? Falam assim, a educação cristã clássica, ela é travada, ela não tem o jeitinho brasileiro, ou o improviso. Nós somos bons nisso, né? Então a gente precisa agora... é justamente o contrário. Quando você instrui alguém, cria alguém classicamente... É ali que a vocação daquela pessoa, o potencial humano daquela pessoa, ele chega ao seu máximo, né? Até porque a gente parte de um pressuposto de que aquele homem, aquele indivíduo, ele precisa ser tratado fundamentalmente em relação ao seu pecado, né? Então, disciplina é de fato uma palavra
que faz toda a diferença nesse sentido, em todos os aspectos. Muitos pontos que você falou aí não estão presentes na educação moderna e nas escolas seculares, né? Então, essa premissa básica da gente estar à luz da palavra de Deus, entender a questão do pecado, a formação, a autoridade que Deus dá. Que é engraçado que muitos querem a valorização do professor, mas na prática destroem essa importância e valorização. Agora, um ponto específico que eu queria lhe ouvir é com relação à memorização. Certo. Memorização é algo que se perdeu aí mais recentemente. Eu ainda peguei, acho que, resquícios da memorização, e a pedagogia moderna olha assim, não, isso aí não serve para nada, não tem para que mais memorizar, não tem para que guardar essas coisas. Qual é a sua visão com relação à memorização? A memorização, ela tem a ver, ela é um de uns resultados claros ou evidentes, inevitáveis, dessa ideia da disciplina que eu mencionei, né? Você não aprende de qualquer jeito. Então a gente tem receio ou uma certa ojeriza à memorização porque a gente aprendeu decoreba. Uhum. A gente decorava por decorar, por um objetivo específico, e aquilo... A memorização, na verdade, é o que realmente significa decor, de coração. Então, a educação clássica, ela trabalha a mente e o coração. Então, é uma memorização onde aquele conhecimento, na verdade, ele começa a fazer parte da sua vida. Ele não é só algo que você coloca na cachola, você tira, mas aquilo começa a fazer parte do seu ser, né? Então, você vai aprendendo essa metodologia, principalmente nos primeiros anos, né? Ali onde a criança ela está mais inclinada a isso. Isso é um reflexo daquilo que nós temos em Deuteronômio 6, por exemplo, um dos verbos mais fantásticos para mim, e que, dependendo de quem estiver ouvindo, já causa arrepio, que é inculcar. Isso aí. Que é inculcar. Né? Alguém fala, então é lavagem cerebral. Tá? Mas se for lavagem cerebral por lavagem cerebral, todo mundo faz lavagem cerebral. A questão é que tipo de lavagem cerebral você está fazendo. Mas não é isso. É um pai ou um superior, no cumprimento do 5º mandamento, sabendo que aquela criança, se deixada ao seu próprio caminho, ela vai se perder, ela vai se desviar. O inculcar é isso, é porque nós não somos naturalmente inclinados ao bem. Nós não somos naturalmente inclinados à sabedoria. Então eu preciso pegar aquilo ali e, aplicando a metodologia de Deus, fazer com que aquela criança, menino ou menina, se tornem rapazes e moças, adultos, que vão de fato manifestar o caráter de Jesus Cristo, a sua perfeita varonilidade. Então a memorização é mais do que guardar conhecimento ou guardar regras. Por isso que, por exemplo, numa escola, né, na parte da gramática de uma escola, você vai ver os meninos cantando nos corredores, você vai ver as professoras ensinando vários tipos de conhecimento de todas as áreas, fazendo perguntas e ouvindo respostas, como que uma catequese. Então, aquilo ajuda a ficar guardado e é uma coisa que impressiona, né? Os pais, impressiona os avós. Se os avós ficam assim, meu filho, não sei, vai estudar nessa escola, ou então vai fazer esse homeschooling aqui, aí eu brinco, né? Leva lá seu filho e fala para ele recitar alguma coisa em latim, de memória, e os avós ficam, que coisa maravilhosa. Aí pronto, já conquistou. Uma boa estratégia, né? O que é que você tem visto, assim, que são práticas que se propõem a ser clássicas, mas não são, acaba não sendo, assim, sabe? Que você olha assim, rapaz, a gente tá dizendo que é clássico, mas não é. A gente ainda tem... Porque, como você falou, nós fomos, primeiro, educados numa educação que não foi clássica. Certo. Nós, educadores, pedagogos, fomos formados numa educação que não era clássica e nossa experiência foi um pouco do que foi falado lá no Congresso. A gente está reaprendendo a educar. Então, o que é que você ainda vê nesse caminho que você olha assim e diz, olha, a gente ainda está um pouquinho preso nisso aqui, a gente precisa destravar isso aqui para que a gente, de fato, vá seguindo no caminho da educação clássica? Eu acho que eu não consigo dar exemplos concretos, apesar de já ver algumas coisas ali, mais especificamente na Virtus mesmo. E eu não tenho visitado tantas escolas assim para poder dar exemplos concretos, mas eu acho que, de uma maneira geral, nós ainda somos presos
a maneira como nós fomos treinados. A gente está se desencilhando disso ainda. Talvez o que mais me salte a memória agora é a maneira como nós avaliamos. A gente precisa da prova, a gente precisa das 10 questões, a gente precisa marcar uma nota. Isso tem um pouco a ver com ainda as exigências do Estado. Sim. Né? A gente depende da Secretaria de Educação, tal, prestar uma certa conta nesse sentido. Apesar de, obviamente, por sermos confessionais, a gente é livre para aplicar a nossa fé. Por enquanto, não tem nenhuma perseguição nesse sentido. Então, nós não precisamos ter esse obstáculo. Mas olhando, talvez assim, para dar um exemplo concreto, eu ainda fico vendo essa questão do boletim, da nota, essa estrutura escolar ou escolarizada ainda nos influenciando. Então a gente recupera a ideia de avaliação, né, clássica. Ela, não que não possa ter o número em si, mas ela é muito mais um feedback, né? É mais difícil, é mais fácil você corrigir uma prova, dar uma nota e pronto. Mas o professor clássico, ele é um tutor, né? Ele é um modelo, ele mostra, é a ideia do aprendiz. Então é muito mais um para um, são grupos menores a sala de aula. Isso. Você não vai ter os anfiteatros de 60 alunos, o professor lá cantando a musiquinha para aprender a fórmula de física e tal, e você vai ter esse one-on-one, esse discipulado mesmo. Claro que isso é muito mais fácil dentro de um conceito de homeschooling, por exemplo. As escolas, elas vão ter esses desafios, porque por mais que você busque ter classes menores, tem o desafio do próprio mercado, você é tentado, né, a sempre colocar mais um aluno, mais outro, matrículas fazem diferença. Né? Então, a escola vai ter sempre essa atenção. Tem o pessoal do financeiro, tem o pessoal do pedagógico, tem o pessoal do administrativo, e cada um puxando para o seu lado, entendeu? Então, eu acho que hoje todas as áreas estão aprendendo um pouco mais a respeito do que significa a educação clássica. E uma coisa que eu não falei anteriormente, dentro das artes liberais, que eu ainda acho que é um calcanhar de Aquiles, nos Estados Unidos, inclusive, e eles sabem disso, que a gente já aprendeu a dominar o trivium. O quadrivium ainda é um mundo desconhecido. Ainda é, assim, uma coisa meio que não vamos mexer muito porque a gente não sabe e tal, mas não tem como não. A gente tem que entrar nesse desafio porque a gente já trabalha o quadrivium em vários aspectos. A gente só precisa saber exatamente como dar os nomes e aprender de toda essa herança, que não só do trivium, mas também do quadrivium, a partir dos medievais, a partir de tudo aquilo que na providência do Senhor foi nos deixado como tesouro. Então hoje eu diria que escolas clássicas, elas sabem usar bem o trivium, mas ainda não sabem usar muito bem o quadrivium. E eu não sei dizer, por exemplo, no Brasil, uma escola que se diz clássica, ela não é, na verdade, porque ela não está fazendo tal coisa. Eu diria que uma escola clássica, ela, para ser clássica de fato, ela inevitavelmente precisa valorizar as línguas clássicas. Então não tem como uma escola ser clássica e ela não valorizar o latim, por exemplo. Entendeu? O que acaba sendo uma complicação, talvez, de mercado, porque você não tem muitos professores de latim disponíveis, esse tipo de coisa. É um desafio. Mas para um recado assim, para quem pensa que, assim, por exemplo, para que ensinar o latim? Uma língua morta, ultrapassada, uma língua que não era melhor estar aprendendo, por exemplo, na Grace nós vamos ser bilíngues, do português e do inglês. Sim. Né? Estou já dando gancho aí você falar sobre isso. Mas assim, eu olho o latim e vou dizer assim, não era melhor estar aprendendo espanhol, certo. Não era melhor estar aprendendo uma língua moderna? Qual a importância então do latim? Então, é porque na sua pergunta, e você coloca isso muito bem, essa pergunta, quando alguém faz, se essa pessoa for honesta, ela tem que admitir que existe uma pitada, se não uma completude de pragmatismo nela. Perfeito. Porque uma diferença enorme também da educação clássica para a educação moderna é que a educação clássica me ensina a estudar matemática pela matemática em si.
E não por aquilo que a matemática pode me dar. A matemática, ela é digna de ser estudada. Então, cai por terra aquele discurso do jovem rebelde que fala assim, para que eu vou estudar matemática? Para que eu vou estudar química? Eu não vou usar isso na minha vida. Porque toda área de conhecimento, em si mesmo, tem dignidade para ser conhecida. E da melhor maneira possível. Tá? Então, isso já mostra para um jovem cristão que ele não tem opção. Ele está fazendo aquilo para a glória de Deus, ele está fazendo aquilo em obediência a Deus. Em relação às línguas, é a mesma coisa. O latim, e aqui eu poderia também passar o dia inteiro falando, né, dos benefícios do latim, mas ele é digno. Existe uma razão pela qual, primeiro, a Bíblia foi escrita em hebraico e em grego. E na providência do Senhor, o latim durante muitos anos, mas muitos anos, o inglês não está nem perto disso ainda, foi a língua franca da humanidade. Então foi a língua da academia, foi a língua dos pensadores, foi a língua que, sem dúvida alguma, faz esse gancho todo, principalmente pela era medieval, para o que nós temos hoje. Então o latim não é uma língua morta. O latim está no português, o latim está no espanhol, o latim está no francês, o latim está no romeno. Tá? Então o latim, na verdade, eu sou suspeito, né? Porque eu realmente amo essa língua e leciono, mas o latim é uma língua que torna você mais inteligente. Por quê? Eu vou fazer Pronto. Pelo próprio... Então, tá, ao invés de estudar latim, eu vou estudar espanhol. Tá, porque você precisa saber espanhol para... Enfim, é importante ser poliglota. Isso, ok. O latim, diferentemente do espanhol ou do português e de várias outras línguas, a estrutura dele, a estrutura gramatical, a estrutura sintáxica, a estrutura morfológica dele faz com que o seu cérebro, ao ler alguma coisa em latim, ao estudar algo em latim, ele necessariamente gere raciocínio. Por exemplo, quando eu falo português, quando eu aprendo espanhol, quando eu aprendo inglês, eu estou aprendendo uma estrutura da língua que não faz com que o meu cérebro tenha as mesmas reações que quando eu leio, por exemplo, alguma coisa em latim. Porque eu volto para a origem da palavra, da sua essência e como ela gerou essa... Não só isso. Isso em si já faria uma diferença, mas eu estou falando da estrutura da língua mesmo. É como se fosse como se, estudando latim, você estivesse sempre montando um quebra-cabeça. Você estivesse sempre jogando xadrez. Então você para... Por que as pessoas montam quebra-cabeça, jogam xadrez, fazem cruzadinha? Porque isso faz alguma coisa no seu cérebro. A língua latina, a maneira como ela é, em sua essência, ela faz isso com o cérebro, entendeu? Ela faz um processo cerebral que outras línguas, todas as outras línguas vernaculares não fazem. Porque ela já tem a sua dinâmica própria. Se a gente explicar isso para o grego, isso também leva... O grego teria uma outra característica e talvez um outro benefício para a compreensão do Novo Testamento? O grego tem uma estrutura parecida, que também faz a mesma coisa com o cérebro. Tanto é que as pessoas brincam, né, que para fazer teologia e filosofia você tem que fazer em grego e em latim. E a língua que mais se aproxima disso das conhecidas hoje é o alemão. O alemão, ele é bem próximo dessa questão essencial e estrutural. A diferença do grego é porque foi a língua escolhida por Deus na sua providência para nos dar o Novo Testamento, assim como o hebraico. O hebraico em si, ele já não tem essas mesmas características do latim e do grego em si. Mas pelo fato dele ter um alfabeto diferente, a leitura dele é da direita para a esquerda, e tem nuances do hebraico que estão fora das nossas línguas ocidentais, e pelo fato de ser uma língua também usada para inspiração da Bíblia, então eu defendo que uma escola cristã clássica ela deveria ter no seu currículo latim, grego e hebraico. O hebraico também? Hebraico também. É o que a gente pretende fazer. Desafio. É o que a gente pretende fazer na Virtus. Então, finalzinho do Infantil 1, comecinho do F1, latim. Latim, ok. F2, grego.
E lá na frente o hebraico. Ensino médio hebraico. Interessante. Tá aumentando meu desafio. Tá aumentando meu desafio, mas ótimo. Ó, pra você ter uma ideia, uma dica interessante. Já no infantil, a gente está produzindo um caderno de caligrafia, Sim. grego e hebraico. Já com o grego. As crianças já vão desenhando as letras. Aham. Na composição da gramática ali. Composição de gramática, exatamente. Interessante. Elas já vão adquirindo o alfabeto, né? O alfabeto grego, o alfabeto hebraico. Talvez umas palavrinhas ali, mas já vai colocando na cachola. Curioso. Gostei. Eu acho que a gente vai partir agora para algumas últimas falas. Certo. Mas, eu queria que direcionasse assim, especificamente primeiro para pais cristãos. Tá. Que recado você daria para um pai cristão? A gente tem recebido muitos pais que estão, olha, eu tô com meu filho novo e eu tô pensando que escola eu vou colocar. Aí sempre a questão da logística pesa bastante. Sim, principalmente em Recife. Principalmente aqui em Recife, são dos fatores, mas assim, que recado você dá para um pai que está em busca de uma escola? Aqui, assim, o que é que você diria para essa família cristã? Veja, nos Estados Unidos, uma família, respondendo a essa pergunta, é uma família que olha para três opções. Essa família olha para o homeschooling, que no Brasil, venhamos e convenhamos, ainda não é uma opção para tantas famílias assim, é uma coisa limitada e tal. Sim. Essa família nos Estados Unidos, ela olha, infelizmente, ela ainda olha para a escola pública. Por quê? A escola pública nos Estados Unidos, a estrutura dela é de cinema. É aquilo que a gente vê nos filmes e tal, né? Apesar da metodologia, do conteúdo ser algo terrível. E dependendo da região, há professores ainda conservadores e tal, você consegue... E essa família olha para uma terceira opção, que é a escola particular, a escola privada cristã. Eu não estou entrando nem no mérito aqui do cristão clássico e tal. Estou falando só dessas três opções reais para uma família. Então o pai lá vai olhar para a questão financeira, aí a particular já pesa. Porque ele consegue, de fato, com menos recursos, fazer um homeschooling. E lá você tem um mundo de homeschooling. Alternativas. Isso. Na economia americana, diferentemente do Brasil, muitas vezes a esposa consegue não trabalhar. Ou ela consegue realmente trabalhar parcialmente para poder se dedicar mais aos filhos. E o pai também, ele tem um expediente onde ele consegue também fazer isso. Tá? A gente precisa colocar isso em perspectiva, infelizmente. No Brasil essa é loucura, né? Um pai americano, ele também é tentado a colocar na escola pública, porque ali ele talvez pense ainda que não está pagando nada, tem a questão dos impostos e tal, mas ele consegue, de uma certa forma, ainda tomar essa decisão, apesar de, obviamente, nós entendermos que o homeschooling ou a escola privada são opções 1000 vezes melhores. Por que eu estou falando isso? Porque na minha ignorância de mercado, eu estou aprendendo isso cada vez mais, né, agora. Para mim, parece muito evidente que no Brasil, essas três opções, elas não existem. Por quê? Nenhum pai, ou um pai no Brasil, ele vai fazer das tripas por coração para não colocar o filho na escola pública. Né? Isso. Ele vai colocar na escola do bairro. Isso. Ele vai colocar o filho em alguma escola particular. Faz um esforço necessário. Faz um esforço. O homeschooling ainda é aquele negócio, né? Mesmo que o pai queira, talvez não tenha como. Os dois trabalham, enfim, é inviável. Então o que acontece no Brasil? A concorrência, e lembrando que eu estou falando de ignorância aqui, tá? A concorrência, para mim, está entre a escola privada secular e a escola privada cristã. Concordo. Eu falo sem medo de errar e sabendo que se não fosse um podcast eu levava tomatada, ovada. Eu não consigo entender como é que um pai cristão ainda pensa em colocar um filho numa escola privada secular, sendo que na cidade dele ou perto de onde ele mora existe agora a opção de uma escola privada cristã. E se for clássica, então, aí é que... Tá? Então,
O pai que ainda coloca o filho numa escola privada secular, ele está fazendo isso ainda, não, eu não digo nem só por comodismo ou por proximidade, né, zona de conforto. Não é. É porque ele ainda acha que essa escola aqui vai fazer o filho passar no vestibular, essa escola aqui vai fazer o filho ser bem sucedido no mercado, essa escola aqui ela coloca no outdoor lá, primeiro lugar em medicina e tal. É por isso. A não ser que me provem o contrário. E a escola privada cristã, ela ainda sofre, querendo ou não, um tipo de preconceito de vamos ver se vai dar certo mesmo. Vamos ver se... Porque será que, né? Aqui o cara é doutor em educação, aqui o cara é só um esforçado. Tá? Então, o meu recado para os pais é, sendo bem crasso aqui, invista no esforçado. Ele é uma pessoa que está buscando fazer a vontade de Deus nessa área tão necessária que é a pedagogia, que é a educação, e está fazendo isso por fé e obediência. E quando eu falo do esforçado, eu estou colocando o mínimo ali, porque na verdade nós temos excelentes profissionais, Deus preparando já aí para cada vez mais nos dar opções assim. Então, o meu recado é, tendo uma escola cristã, confessional, pactual, e ainda mais buscando a metodologia clássica, o que acontece? O que eu pagaria numa escola aqui é mais ou menos o mesmo investimento que eu pagaria aqui. É só uma questão de, isso já vai sair do meu orçamento. Por que não investir aqui ao invés de investir aqui? Entendeu? E é claro que não estou querendo generalizar aqui, claro. São várias outras circunstâncias. Mas é basicamente isso. Eu adicionaria talvez só um certo aspecto de ignorância, mas aquela ignorância porque nunca buscou se aprofundar, ou não foi um objeto de estudo e dedicação, ver o que é que se tem de pilar, de fundamento. Às vezes igrejas não falam sobre isso. Também. É outro fator importante. Importante. Então, nessa composição parece que está tudo tranquilo. A gente colocar em um e outro, a diferença é pouca, né? Assim, vamos olhar os resultados, pragmaticamente falando. Então... Ou eu corrijo em casa, né? Isso. O que... Eu gosto de frisar. Nós sobrevivemos à educação. A educação não foi feita para sobrevivermos a ela. A educação foi feita para nutrir, para edificar, para formar. Escolas seculares, por mais esforçadas que elas sejam, elas ainda representam uma sobrevivência à educação. Escolas cristãs confessionais, verdadeiramente, elas representam o que a educação tem de melhor. A essência e aquilo que ela pode oferecer ao filho. Muito bom. Agora eu queria um recado para os educadores cristãos que... Como a gente falou, foram formados nessa perspectiva educacional, pedagógica. Que recado você dá para os educadores que são cristãos? Qual o recado você daria para eles? Bom, eu dou um recado específico aqui, primeiro, né, e depois ampliando mais. Os educadores cristãos que estão nos ouvindo aí, estão nos vendo, deveriam preparar seus recursos para participar do Labore, que é o treinamento que a Virtus dá em janeiro, na segunda, terceira semana, depois eu passo a data direitinho, segunda ou terceira semana de janeiro, uma semana inteira, de segunda a sexta, onde a gente consegue apresentar não apenas aspectos pedagógicos, mas também administrativos e de empreendedorismo, né? O nosso... CEO lá da Virtus, ele gosta de dizer que a Virtus, ela é para fora uma escola, para dentro ela é uma startup. E ele realmente é excelente nisso, é o Léo Santiago. Ele é um empreendedor de primeira, tenho aprendido muito com ele nesse sentido. E por que eu estou falando isso? Não só, obviamente, para falar do que a Virtus está oferecendo aí enquanto treinamento, né? Esse Labore, ele obviamente tem o intuito de treinar o nosso próprio pessoal, mas ele é aberto para quem quiser participar. E ele é só um exemplo de vários outros cursos e
outras ferramentas que têm já se manifestado, né, no nosso meio. E o que eu diria, então, para esse docente se você sobreviveu à pedagogia ou alguma licenciatura, ufa, então respire fundo. Tem muita literatura, muitos cursos que vocês podem fazer para não só fazer o detox, mas para também edificar bastante, né? E nos guiar nesse caminho da verdadeira educação. Eu queria também aproveitar e pedir sugestões de literaturas, né, de livros que Pronto. recomendaria aí para educadores. Aqui eu estou falando de pais e Sim, profissionais, sim. né? O que é que você diria em termos de literatura? Hoje muita coisa está sendo traduzida, né? Eu diria que os livros mais fundamentais hoje são os livros do Douglas Wilson sobre isso. Tem o próprio livro do Chris Perry, né? Que é a introdução à educação cristã clássica. Todos os livros do Steve Turley, que já foram traduzidos ou pela Trinitas ou pela Monergismo, não vou lembrar agora, tá? Tem alguns livros que geralmente são usados também no próprio homeschooling, né? Como Descobrindo o Trivium, todos esses livros aí. Tem alguns cuidados que devem ser tomados, algumas espinhas de peixe, né? Que a gente precisa tirar. Mas eu diria assim, além de material ou de livro, tem muita coisa já na internet, né? Quem souber inglês, tem uma infinitude de literatura aí. Classical... A Classical Press ela é o nome no Brasil, a editora. Eu esqueci agora, que é a editora, inclusive, do Chris Perry. A Canon Press, Memoria Press, ela tem muita coisa nos Estados Unidos. E se você puder, tendo uma escola cristã clássica na sua região, peça lá para participar do dia a dia e, enfim, tenta aprender da melhor maneira possível nesse sentido, na prática, né? Perfeito. Eu vou dizer que esse é o primeiro dos nossos podcasts, viu? Porque quando você vier de novo, a gente vai ter que aprofundar em outros temas, mas foi muito bom. E assim, isso vai acabar acontecendo de fazer podcast até em cima das literaturas, né? Isso é muito bom. Isso é rico também. Isso é rico também pra gente pensar. Pastor Rodrigo Broto, muito obrigado pelo tempo, pelo esse bate-papo, assim, muito enriquecedor, edificante, assim, muitos pontos importantes que a gente precisa falar, repetir, reforçar. Muitos pais estão descobrindo para a educação cristã. Sim. E a educação cristã clássica ainda mais. Então, eu queria lhe agradecer de coração, que Deus continue a abençoar, usar, né, nesse chamado que ele deu, né? A gente acho que conversou no primeiro encontro que Deus que chama a gente para a educação, né? E traz a gente para isso. Eu acho que é pela importância que ele dá, ele tem levantado pessoas assim. Então, que Deus continue a usar. Muito obrigado, viu, pastor, pelo tempo aí, e que Deus continue a ser honrado. Eu que agradeço e que Deus continue abençoando a Grace. Amém. Desde que eu fiquei sabendo que vocês abririam, já comecei a orar também. Obrigado. Tenho orado por todo o movimento, por todas as escolas, pelo homeschooling, e que vocês sejam uma bênção aqui em Recife. Amém. Amém. Que Deus seja glorificado. Pode orar para a gente encerrar, por favor? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por um podcast como esse, um bate-papo, como o Hugo falou, tratando de assuntos tão primordiais para as nossas vidas, para as nossas famílias, para as nossas crianças. Abençoa a Grace, ó Deus, abençoa esse empreendimento, esse trabalho aqui em Recife agora, essa escola que está surgindo. Abençoa as famílias que já se comprometeram com o trabalho e também traz outras, ó Deus, que precisam e necessitam de uma ferramenta assim para cumprirem o seu mandato. Um mandato que o Senhor deu a cada um dos pais crentes de criar os filhos no caminho do Senhor, na paideia do Senhor. Abençoa a Virtus lá em Brasília, abençoa todas as escolas cristãs clássicas que têm surgido, as escolas confessionais cristãs que talvez não tenham ainda metodologia clássica, mas têm feito um trabalho também importantíssimo em cada região em que estão, o homeschooling, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado enquanto nação para experimentarmos, sim, um verdadeiro avivamento. Quando nós olhamos para a reforma protestante,
da qual somos herança, nós percebemos que aquilo não aconteceu por acaso, ó Deus. O Senhor treinou aqueles homens, aquele povo, com educação cristã clássica. E o que nós queremos ver hoje, então, é essa nova reforma, a partir daquilo que o Senhor tem nos dado, depois de tanto tempo. Nós não desperdicemos esse tesouro mais uma vez. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Que Deus abençoe a todos que acompanharam aqui a gente no nosso podcast. Que Deus abençoe a família de cada um de vocês. Sigam acompanhando a Grace, a Virtus e orando também. Isso é o mais importante, né, pastor? Para que Com certeza. Deus possa sustentar e guiar os nossos passos. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço. Tchau, tchau.